Então é isso aí, meus queridos. Uma matéria gostosa de começar ali. Vai dar uma encrenquinha depois, né? Mas no começo ali é bem divertida. Eu sempre fico tentando me imaginar no lugar dos caras que pela primeira vez na história do ser humano interagiram com algo inovador e diferente, né? Eu fico me imaginando como deve ter sido esquisito ter percebido que tem um tipo de rocha que, quando pendurada pelo seu centro e livre para girar, uma parte dessa rocha aponta para o polo norte terrestre e uma parte da rocha aponta para o polo sul. Eu fico me imaginando, imagina, cara, milhares de anos para um astrônomo perceber, olha, olhando para o céu ao longo das noites, eu percebo que as estrelas mudam de posição, como se estivessem girando sobre nossas cabeças. Mas tem uma estrela que parece que está parada, a estrela polar do norte. A estrela polar do norte, ela sempre está parada, enquanto as outras estrelas giram em torno dela. Então, com o passar do tempo, o pessoal deu a interpretação de que não era o céu que estava girando, né? Que era o planeta que estava girando. E a estrela polar do norte estava bem acima do eixo de rotação do nosso planeta. Então tu vê, os astrônomos, para conseguirem determinar onde é que era o polo do planeta, demoraram muito. De repente tu descobre uma rocha, que tu pendura ela por um barbante, ela oscila um pouquinho e de repente ela te avisa, olha, ô Danço, o polo norte está lá. Como pode um ser inanimado, um pedaço de rocha, saber para onde é que é o ponto de giro do planeta Terra? Que merda é essa? E não adianta tentar enganar ela, cara. Ela oscila e descobre onde é que é o polo norte, onde é que é o polo sul. A gente chama de polo norte a parte dela que aponta para o polo norte e chama de polo sul a parte dela que aponta para o polo sul. Essa rocha, ela é chamada de imã. Imã vem do francês imã, que significa amante, ou amant, não sei qual é a pronúncia em francês, no francês é nojento. Decorei algumas frases para fingir que eu falo francês. Aportuguesando essa palavra, que em francês significava amante, por aparentemente essa rocha ser amante dos metais. Botava um metal próximo dela, ela grudava. Olha como eu gosto de metal, gruda. E aí ela era amante dos metais, aportuguesando virou ímã. Hoje nós chamamos o ímã natural de magnetita. Ímã natural é um óxido de ferro, na verdade. É um óxido de ferro que a gente chama de magnetita. É uma rocha natural. Outra coisa estranha no ímã é que, além de ele saber onde é que é o polo norte e onde é que é o polo sul da Terra, se tu pega dois pedaços de ímã e tenta aproximar os dois pedaços que apontam para o polo norte, eles se repelem. Se tu tenta aproximar dois pedaços que apontam para o polo sul, eles se repelem. Mas quando tu bota o polo norte próximo do polo sul, eles se atraem. Da mesma forma que nós falávamos na eletricidade que os opostos se atraem, nós vamos continuar com essa ideia no magnetismo. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Polo norte com polo norte, repulsão. Polo sul com polo sul, repulsão. Polo norte com polo sul, atração. Isso é chamada de lei de Dufay, aplicada ao magnetismo. Lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Os opostos se atraem. Quando o pessoal percebeu que existia a lei de Dufay aplicada ao magnetismo, logo deram uma nova interpretação para o magnetismo terrestre. Se a rocha sabe para onde é que é o polo norte do planeta, onde é que é o polo sul, então tem um polo norte geográfico. Tem um polo sul geográfico. Esse é o eixo de rotação da Terra. A única explicação para eu botar um pedaço de magnetita na superfície do planeta
Polo Norte apontar para próximo do Polo Norte geográfico e o Polo Sul apontar para próximo do Polo Sul geográfico, a única explicação razoável para isso acontecer é porque o nosso planeta funciona como um grande ímã. A Terra funciona como um grande ímã. E próximo do Polo Norte geográfico existe um Polo Sul magnético. Próximo do Polo Sul geográfico existe um Polo Norte magnético. E já que os opostos se atraem, está explicado. Então a rochinha ali, ela não é mágica, não é que ela sabe onde é que o planeta está girando. É porque o planeta é um grande ímã. E aí então o ímã que é o planeta interage com o ímã que é aquela rochinha e os opostos se atraem. Por isso que existe a possibilidade de nos orientarmos pelo planeta com uma bússola. Lembrando então que uma bússola é um pedaço de ímã, é um imãzinho. Os chineses usavam isso há milhares e milhares de anos atrás, por isso que aparentemente foram os primeiros a singrar os mares pelo mundo afora. Mesmo quando os astrolábios não eram possíveis de serem usados devido ao céu estar nublado, os navegadores que possuíam uma bússola conseguiam navegar com boa qualidade, sem se perder. Outra coisa que chama atenção quando a gente estuda os ímãs, mesmo que a gente corte o ímã ao meio indefinidas vezes, os polos magnéticos não se separam. A gente chama esse fenômeno de inseparabilidade dos polos magnéticos. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Tem lá um ímã, tem o polo norte e o polo sul. Corta ele ao meio. Bem onde tu cortou vai brotar o polo que está faltando. E não importa, corta de novo, de novo e de novo. Mesmo depois de ter cortado indefinidas vezes, sempre vai surgir um imãzinho. Mesmo que sobre um átomo. Um lado do átomo vai apontar para o norte, o outro vai apontar para o sul. Os átomos podem ser pequenos ímãs. Inseparabilidade dos polos magnéticos. A Maria Curie descobriu uma coisa que hoje é chamado de ponto Curie. Vou fazer o biquinho famoso. Ela percebeu que se eu pegar um pedaço de magnetita e botar no forno, depois de uma certa temperatura, a magnetita deixa de ser o ímã poderoso que é. Se tu pegar um pedaço de ferro que é fortemente atraído pelos ímãs e botar ele para esquentar, depois de uma certa temperatura ele vai deixar de ser fortemente atraído pelos ímãs. Cada substância magnética tem uma temperatura acima da qual o magnetismo dela se altera. Essa temperatura mágica é chamada de ponto Curie. Então, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas se alteram. Ponto Curie, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas se alteram. Tens que saber então que o ímã é originalmente uma rocha natural, hoje nós podemos fabricar artificialmente. Eles obedecem à lei de Dufay, eles não estão carregados eletricamente, eles estão neutros, então não é positivo e negativo, por favor. Se existe magnetismo terrestre, é porque a Terra é um grande ímã, os opostos se atraem. Por isso que a gente pode dizer que no polo norte geográfico tem um polo sul magnético. Vimos que não adianta cortar o ímã ao meio, não importa quantas vezes nós façamos isso, o polo norte e o polo sul jamais se separam. Vimos que se aquecer o ímã, ele tem suas propriedades magnéticas alteradas. Vamos ver a classificação dos materiais quanto ao comportamento magnético. Classificação quanto
ao comportamento magnético quanto ao magnetismo. As substâncias são classificadas em ferromagnéticas, são substâncias fortemente atraídas pelos campos magnéticos. Fortemente atraídas por campos magnéticos. Não interessa se é o polo norte ou o polo sul, tá? É atraído tanto pelo polo norte como pelo polo sul. Além do ferro, que é o exemplo óbvio, né, já que a substância se chama ferromagnética, temos cobalto, níquel e outros vários metais ferromagnéticos. Tem substâncias que são ditas paramagnéticas. Paramagnéticas. As substâncias paramagnéticas são fracamente atraídas por campos magnéticos. Fracamente atraídas por campos magnéticos. Exemplo, alumínio, vidro, entre muitos outros. Alumínio, vidro, eu gosto de lembrar por causa da janela, né? A maioria das janelas tem os dois elementos que são paramagnéticos que eu gosto de exemplificar. E as substâncias que são ditas diamagnéticas, elas são fracamente repelidas por campos magnéticos. Fracamente repelidas por campos magnéticos. E dois exemplos clássicos dessas substâncias são o ouro e prata. Muito bem. Então tu vê, né? Não existem substâncias que sejam amagnéticas, que não reagem ao campo magnético. Por isso que é fácil perceber que vocês são seres eletromagnéticos. Porque primeiro tu é feito de átomos, certo? Então tu está entupido de cargas elétricas. E os átomos são entidades que respondem ao magnetismo. Ou fortemente ou fracamente, mas toda a tabela periódica responde aos campos magnéticos. Como tu é feito de átomos, tu é um ser elétrico. Como os átomos apresentam magnetismo, eletromagnético és. Com certeza, para nos entender o próprio corpo humano, o funcionamento da própria biologia do corpo humano, só se primeiro nós teremos a física dele, senão, né, não estaremos vendo a verdade. Então, para entendermos a própria fisiologia do ser humano, a própria divisão de uma célula, nós temos que entender os fenômenos eletromagnéticos que regem esses outros fenômenos. Na verdade, são consequências, né, dos fenômenos físicos. Muito bom. Mas por que isso tudo acontece? Por que o ímã tem os polos magnéticos inseparáveis? Por que existe o ponto de Lie? Por que as substâncias são ou ferro, ou para, ou diamagnéticas? Por quê? Um cara começou a dar uma explicação interessante para isso. Um sujeito chamado Weber disse que, né, eu sei o porquê que isso tudo acontece. Essa explicação é muito importante e é cobrada dos alunos. Explicação de Weber. O Weber disse
estão espalhados pela estrutura do material. E aí sim nós percebemos o ímã funcionando como o polo norte à direita e o polo sul à esquerda, porque na verdade os pequenos ímãs elementares estão somando seus campos magnéticos para formar um grande ímã. Então a explicação de Weber são os ímãs elementares. Essa é a explicação de Weber. Por que essa ideia é muito boa? Porque primeiro ela explica por que quando eu corto o ímã ao meio, sobra ímãs elementares em ambos os lados e, portanto, o comportamento magnético se mantém. Se eu aumentar demais a temperatura, lembrem-se que temperatura médio grau de agitação das moléculas. Como as moléculas são ímãs elementares, quando começa a esquentar demais, elas começam a se agitar demais e perde a desorganização que antes existia nos ímãs elementares. Se cada ímã elementar apontar para um lado diferente, aí então o magnetismo vai estar comprometido. Por isso, a explicação de Weber é boa. Ela explica a inseparabilidade dos polos magnéticos. Weber consegue dar uma explicaçãozinha para isso. E Weber consegue dar uma explicaçãozinha para o ponto que ri também. Faz sentido. Ô Weber, então me explica, o que é o material ferromagnético? Simples, o material ferromagnético ele é cheio de ímãs elementares. E quando tu bota um ímã próximo desse material, que por exemplo é o ferro, esses ímãs elementares ficam numa posição que se opõe à posição do campo magnético do ímã que está próximo. Aí tu vai sentir o ferro fortemente atraído. Então o ferro possui muitos ímãs elementares que se alinham, se opondo ao campo magnético que está próximo. Aí ocorre uma atração forte. Já os materiais paramagnéticos, dizia Weber, eles possuem menos ímãs elementares. Se eles possuem menos ímãs elementares, a atração é mais fraca. Tá, Weber, e os materiais diamagnéticos? Eles apresentam menos ímãs elementares e os ímãs se alinham exatamente como o campo magnético externo. Por isso que ocorre uma repulsão fraca e não uma atração fraca ou uma atração forte. Por que os ímãs giram para um lado ou para o outro lá dentro da estrutura? Muito delicado. Mesmo no curso superior é difícil perceber o porquê que isso acontece. O que eu posso dizer a vocês é que tem a ver com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Se a gente faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, se no último orbital, o orbital de valência, quanto mais elétrons desemparelhados tem no orbital de valência, né, que bota setinhas para cima e depois setinhas para baixo, quanto mais desemparelhados o orbital de valência, maior é o ferromagnetismo. Se os orbitais estiverem todos emparelhados, estaremos falando de diamagnetismo. Se os orbitais estiverem parcialmente desemparelhados, estaremos falando de paramagnetismo. Então tu vê, tem a ver com a maneira como os elétrons fluem em volta do núcleo atômico. Depois falarei mais sobre isso. Então tu vê, explicação de Weber. Os ímãs elementares ajudou bastante a gente entender o magnetismo. Só que tu vê, né, cara, a gente percebe, a gente vê o magnetismo atuando, só que a gente não enxerga nada saindo do ímã. Mas os físicos criativos que são, acharam uma maneira legal de representar fisicamente o campo magnético, através de uma ideia chamada linhas de campo magnético. De campo magnético. Linhas de campo magnético. Se nós pegarmos um ímã lá em nossas casas, uma caixa de som velha, estragada, por exemplo, se nós botarmos uma folha de papel sulfite em cima desse ímã e jogarmos ferro em pó aqui em cima dessa folha, ao mexer o ímã lá embaixo da folha, nós veríamos o ferro em pó mudando de posição magicamente, empilhados umas sobre os outros, as partículas de ferro. E com isso nós perceberíamos o ferro se alinhando. E se nós fôssemos representar algumas dessas linhas que dá para ver com o ferro em pó, nós poderíamos fazer a representação mais ou menos assim, ó.
eu só vou representar duas linhas de campo, acima e abaixo do ímã. Na verdade, elas são inúmeras. Por definição, os cientistas disseram que as linhas de campo emergem do polo norte do ímã e vão em direção ao polo sul do ímã, penetrando no polo sul do ímã. Observem que as linhas de campo magnético são contínuas, diferente das linhas de campo elétrico que nasciam nas cargas positivas e morriam nas cargas negativas. Linhas de campo magnético representam o campo magnético. Deixa eu colocar algumas propriedades das linhas. Representam o campo magnético. Jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Nascem, entre aspas, obviamente, nascem no polo norte e morrem, entre aspas, no polo sul. Nascem no polo norte e morrem no polo sul. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. E uma propriedade que talvez seja uma das mais importantes: são sempre tangentes ao vetor campo magnético. Talvez a propriedade mais importante seja essa. São sempre tangentes ao vetor campo magnético. Ou seja, se eu fosse representar o vetor campo magnético aqui nesse ponto, ó, o vetor campo magnético deveria ser tangente à linha de campo. Se fosse aqui o vetor campo magnético, ó, ele já aponta no sentido diferente. Ó. Se fosse aqui o campo magnético, ó, ele já aponta no sentido diferente. Ele é sempre tangente. Observa que aqui o vetor era maior, agora o vetor já está menor, porque as linhas se afastaram um pouco. Ó. Aqui ainda está menor ainda o vetor, e sempre tangente à linha de campo. Se eu pegasse uma bússola e fosse acompanhar a linha de campo, a bússola estaria sempre alinhada com a linha. A bússola estaria sempre alinhada com a linha de campo. Então, essas são as propriedades das linhas de campo magnético. Representam o campo magnético, óbvio. Jamais se cruzam. Nascem no polo norte e morrem no polo sul. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. E são sempre tangentes ao vetor campo magnético. Eu posso tanto dizer que o vetor campo magnético é tangente à linha de campo, ou vice-versa. Que a linha de campo é tangente ao vetor campo magnético. Mas por que tudo isso acontece? Por quê? Da onde vem o magnetismo? Foi por acaso que a gente descobriu. Um sujeito foi dar uma aula de circuitos elétricos, levou para a sala de aula lâmpadas, fios, baterias, montou circuitos em série, em paralelo, mostrou para a galera a associação de resistores. Só que quando ele foi demonstrar o circuito elétrico em funcionamento, quando ele pegou lá uma lâmpadazinha, ligou numa bateria e mostrou lá que conectando tudo no circuito a lâmpada brilhava, num dia que ele foi dar essa aula, o famoso Ørsted, experiência de Ørsted, quando esse sujeito foi dar uma aula então de
circuitos elétricos, ele levou por acaso uma bússola, e a bússola grande incomodando no bolso, ele colocou do lado do circuito elétrico essa bússola. Bússola essa que deveria apontar para o polo norte. Mas quando a corrente elétrica percorria o circuito, fazendo a lâmpada brilhar, ele percebia que a bússola, em vez de apontar para o norte, não apontava para o norte. Nesse caso, a bússola deixava de apontar para o norte e apontava para lá, para a direita. Quando ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Quando ele ligava o circuito elétrico, a bússola apontava para a direita. Ele logo percebeu que o circuito elétrico estava fazendo a bússola apontar para um lado que não era o polo norte. Já que nós sabemos que a bússola reage com o campo magnético da Terra, a conclusão da experiência de Oort é simples. Conclusão. Corrente elétrica gera campo magnético. Ou mais precisamente, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Digamos que essa experiência é que faz surgir uma nova área de pesquisa e de estudos na física, chamada de eletromagnetismo. Nasce com a experiência de Oort, ou para os mais íntimos, Ørsted. Surge o eletromagnetismo. Quando Oort divulgou na comunidade acadêmica, no mundo científico, que corrente elétrica gerava campo magnético, todos os cientistas do mundo tentaram começar a entender esse fenômeno. Todos tentaram mostrar em laboratório que cargas elétricas em movimento defletiam a agulha magnética da bússola. Um dos sujeitos que estava trabalhando em laboratório nessa época era Faraday. Ele era um estudante, de certa forma, ele era um laboratorista de um grande estudioso de física. E ele, sem ter muito o que fazer, sem ter muito o que estudar no laboratório, foi estimulado pelo seu professor a começar a investigar a experiência de Oort. E aí surgiu o eletromagnetismo. Faraday conseguiu descobrir como se calcula o campo magnético gerado por corrente elétrica em várias situações. Então, na aula que vem eu vou te mostrar como é que se calcula o campo magnético gerado por fio reto e longo, por espira, que é o fio enrolado numa circunferência, e até por solenoide, que é quando a gente pega um material ferromagnético e enrola várias espiras em volta desse material. Nós vamos aprender no eletromagnetismo como é que se calcula campo magnético gerado por fio reto e longo, por espira e por solenoide. Depois disso nós aprenderemos sobre força eletromagnética, transformadores e etc e tal. Muito massa essa parte da matéria. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos. Tragam dúvidas na semana que vem.